Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do bem. Pessoal, agora nós vamos continuar nosso estudozinho de matemática financeira com os juros compostos. É o chamado juros sobre juros. Nesse tipo de aplicação, diferente dos juros simples, que nós vimos que a cada período de tempo que se passa, a gente vai receber sempre o mesmo valor. Nos juros compostos isso não ocorre. A cada período que passa, o valor vai aumentando, porque os juros, que é a taxazinha, ela vai agindo sobre o que eu vou ganhando também. Os elementos para juros compostos são os mesmos de juros simples. Capital é o valor inicial. Ele vai ser aplicado aqui, ó, no início da transação, no momento zero. O montante é o meu valor final, é o que eu vou ter ao final de todos os períodos de tempo. Os juros é o valor pago ou recebido. Como assim? É o valor pago se você está fazendo um empréstimo. Você vai pegar o valor inicial, que é o capital, e vai pagar no final o montante, que é um valor maior do que o capital. Então, o que é que você vai pagar a mais? Esse é os juros. Recebido, se caso você for fazer uma aplicação, você vai aplicar um dinheiro seu, inicialmente o capital, vai receber alguns rendimentos a cada período de mês que passa e no final vai receber um montante. Quem é esses juros? É o valor que você recebeu a mais. E esse valor é a soma desses juros que vão passando de período em período. Taxa. Taxa é a porcentagem da aplicação. É quanto você vai pagar percentualmente sobre cada período de tempo que se passa. E o T são os períodos de tempo. Esse tempo pode ser em dias, bimestre, trimestres, meses, anos, até séculos, depende do que a questão quer. Então, pessoal, na linha do tempo, o juros compostos vai rolar dessa forma. Aplico o valor inicial, capital, passa-se o primeiro período de tempo. Então, eu vou receber os juros 1, referente ao primeiro período de tempo. Esses juros é a taxa vezes o capital, que é o valor que eu apliquei inicialmente. O meu montante 1 é o valor que eu vou ter ao final do primeiro período de tempo. Esse valor vai ser o capital mais os juros 1. O juros 1 é quem? Capital vezes a taxa. Então eu substituí aqui, ó. Então eu vou ficar com capital mais 1 vezes a taxa. Agora eu vou botar esse capital em evidência, que ele está nos dois termos. Então o montante 1 vai ser igual capital vezes 1 mais a taxa. Certo? Agora passa-se o segundo período de tempo. Aí eu vou receber os juros 2. Aqui que começa a diferença para os juros simples. Ó, quando eu passo os juros 1, a taxa ela vai agir sobre o capital. Nos juros 2, para juros simples, eu vou ter esse mesmo C vezes I aqui, ó, nos juros 2. Só que nos juros compostos não. A taxa ela vai agir sobre o valor recente. Então, ó, inicialmente eu tinha o capital, ganhei os juros 1, fiquei com o montante 1. Passado o segundo período de tempo, esses juros 2, a taxa vai agir sobre o montante 1, que é o valor que eu tenho imediatamente antes de se passar o segundo período de tempo. Então, ó, o montante 2 vai ser igual ao montante 1, que era o valor que eu tinha, mais os juros 2. Quem é esse juros 2? Montante 1 vezes a taxa, ó, substitui aqui. Colocando M1 em evidência, vai ficar montante 1 vezes 1 mais a taxa. Esse é o valor do montante 2. Ora, mais M1 eu calculei aqui em cima, ó. Quem é M1? C vezes 1 mais a taxa. Substitui isso aqui embaixo. Então fica, ó,
C vezes 1 mais I, coloquei aqui, ó. Esse é o montante 1. Vezes 1 mais I, que já está aqui, ó. 1 mais I com 1 mais I, ó. C vezes 1 mais I ao quadrado. Esse é o valor do montante 2. Aí, passa-se o terceiro período de tempo. Agora, a minha taxa, ela vai agir sobre o M2, ó. Os juros 3 é o montante 2 vezes a taxa, que vai gerar um juros 3, que somado com o montante 2, que é o que eu já tinha, vai dar o meu montante 3, ó. Então, ó, juros 3, montante 2 vezes a taxa. Vou substituir aqui. Então, fica o montante 3 vai ser igual ao montante 2, mais M2 vezes I, que é o juros 3. Vou botar o M2 em evidência. M2 vezes 1 mais I. Certo? Então, o valor do montante 3 vai ser esse aqui. Agora, o valor do montante 2 a gente calculou aqui na linha anterior, ó. É C vezes 1 mais I ao quadrado. Substitui aqui. Então, vai ficar C vezes 1 mais I ao quadrado, que é o M2, vezes 1 mais I ao quadrado, que já está aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, o M3 vai ser C vezes 1 mais I elevado a 3. Certo? Aqui já é para você ter percebido o seguinte. O M1 é C vezes 1 mais I elevado a 1. Todo número é uma potência. Quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. O M2, o resultado final dele vai ser C vezes 1 mais I elevado ao quadrado. O M3 vai ser no final C vezes 1 mais I elevado a 3. Então aí, ó, facilmente dá pra gente perceber que, ó, o índicezinho do montante, ó, primeiro montante, segundo montante, terceiro montante, vai virar o expoente nesse termo 1 mais I, ó. M1, aí 1 mais I elevado a 1. M2, 1 mais I elevado a 2. M3, 1 mais I elevado a 3. M4 vai ser C mais I, C vezes 1 mais I elevado a 4. E aí, se você pega e estica isso lá para o momento T, o último momento, nós chegamos na nossa fórmula para juros compostos. O montante, que é o valor lá no final, é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa elevada ao tempo, que são T períodos de tempo. Então eu vou ter essa formulazinha e aquela outra fórmula que eu canso de dizer para vocês que é lógica. Montante, valor final, é igual ao capital, que é o valor inicial, mais os juros que você recebeu pelos períodos de tempo. Então eu vou trabalhar somente com essas duas formulazinhas. Bem, vamos fazer um exemplozinho para fixar melhor. Então, aqui diz, aplicou-se R$10.000 a taxa de juros compostos de 20% ao ano durante 3 anos. Qual o valor ao final da aplicação? Aí às vezes o cara se pergunta, professor, como é que eu vou saber se eu vou aplicar juros simples ou juros compostos? A questão, ela sempre vai dizer qual dos dois tipos de regime vai ter que ser usado. Então, assim como nos juros simples, relacionar os dados da questão é uma forma de lhe ajudar a ver melhor o que está acontecendo. Então a questão me diz que o capital é 10.000, a taxa é 20% ao ano, o tempo 3 anos, taxa e tempo estão na mesma unidade de tempo, então eu não preciso mexer com elas. E eu quero saber qual é o montante. Agora, uma observação importante. Lá em juros simples, nós usávamos a porcentagem aqui da taxa, certo? Colocamos o 100 debaixo da fórmula lá e não mexemos em nada. Aqui não. Aqui eu aconselho a você trabalhar com essa taxa na forma de decimal. Então, no caso, eu vou usar ela como 0,20 ou 0,2, que é a mesma coisa. Então, vamos para a fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo.
Então o montante vai ser igual a 10 mil, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, que é 0,2 ou 0,20, que é os 20%, elevado a 3, que é o tempo. 1 mais 0,2, 1,2 elevado a 3. Então a gente tem que fazer, ó, essa potência aqui, 1,2 elevado a 3. Essa potência vai dar 1,728 vezes 10 mil, 17.280. Então, esse é o montante que 10 mil reais aplicado a 20% ao ano, durante 3 anos, vai gerar. Certo? Aí, às vezes se pergunta, e qual é a taxa efetiva? A taxa efetiva, como vimos lá nos acréscimos e descontos sucessivos, é o quanto ele aumentou do início para o final. Então, de 10 mil para 17.280, qual foi a porcentagem que aumentou? Para saber esse valor, basta você olhar aqui ó, o resultado da potência. O 1 aqui representa os 100% do capital. E os quebrados da vírgula para trás, nesse caso aqui, representa o que foi de aumento real de capital para o montante, que vai ser 0,728, 72,8%. Então você dá 3 aumentos de 20% consecutivos, representa um aumento final de 72,8%. Onde é que nós vimos isso? Em acréscimos sucessivos. Então essa fórmula aqui é a mesma fórmula de acréscimos sucessivos, só que a taxa não muda, a taxa é a mesma sempre. Por isso vira essa potência. Então dessa forma você pode achar facinho a sua taxa efetiva de aumento. Quanto aumentou dos 10 mil para chegar nos 17.280. Agora, uma dica. Esse tipo de questão, por ter potência misturada com número quebrado, ela vai fazer com que esses valores aqui, ó, sejam valores que vão aumentar demais. Aqui vai dar um número 1, e dependendo do tamanho aqui do expoente, vai dar vários números depois da vírgula. Então é um negócio difícil de se trabalhar. Potência de número quebrado. Certo? E quanto maior a potência, pior vai ficar. Então, quando aparece esse tipo de questões em prova de concurso, prova do Enem, geralmente vão ser tempos pequenos. 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando eles esticam demais. Então, essa fórmula aqui, ela pode ser substituída por resolver isso na linha do tempo. Vamos resolver essa questão usando a linha do tempo. Então tá aí, ó, coloquei minha linha do tempo. A questão diz que são 3 anos. Então eu tenho o momento 0, o momento da aplicação, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o capital é aplicado aqui, ó, inicialmente no momento 0. A cada ano que se passar, vai ter um aumento de 20% de juros. Certo? Então vou lá, passar o primeiro período de tempo, o primeiro ano. Então, passado o primeiro período de tempo, ele vai receber 20% em cima desses 10 mil. Vamos calcular o 20% dos 10 mil. Então, os 20% dos 10 mil, que é o juros 1, 20 sobre 100 vezes 10 mil, cortei 2 zero em cima com 2 zero embaixo, 20 vezes 100, 2 mil. Certo? Esses 2 mil vai ser somado com os 10 mil para gerar o montante ao final do primeiro ano. Então, ao final do primeiro ano, eu não tenho mais 10 mil. Eu tenho os 10 mil, mais os 2 mil que eu ganhei dos juros 1, eu tenho 12 mil. Passa-se o segundo período de tempo e eu vou ganhar os juros 2. Então, passado o segundo ano, eu vou receber mais 20%. Só que esses 20% não é mais em cima do valor inicial, é em cima do valor atual. É 20% dos 12 mil. Quanto é 20% de 12 mil? Então, 20% dos 12 mil vai dar 2.400. Você vê que
O primeiro juros deu 2.000, o segundo já deu 2.400, já foi um valor a mais. Por isso que a gente chama de juros sobre juros. Ó, sobre o capital, o primeiro juros deu 2.000. Aqui deu 2.400. Os 2.000 é os juros que foi em cima de 10.000. Os 400 já é os juros em cima dos 2.000 que você ganhou no primeiro ano. Por isso que é juros sobre juros. Você recebe o primeiro juro, no segundo o juro vai ser aplicado sobre o capital e sobre os juros que você ganhou. E aí no terceiro vai ser aplicado sobre tudo. E por isso esse valor vai aumentando. Então o meu montante 2 aqui, certo? Ao final do segundo ano eu não vou ter mais os 12.000 somente. Eu tenho os 12.000 mais os 2.400 que eu ganhei dos juros 2. Então, ao final do segundo ano, eu vou ter 12.000 mais 2.400, 14.400. Aí vem o último período de tempo, que é o terceiro ano. Passado o terceiro ano, eu vou receber os juros 3. Novamente 20%, só que agora do valor atual que eu tenho, 14.400. Calculando aqui, então, o meu juros 3 vai ser 20% de 14.400, 20 sobre 100 vezes 14.400, corto 2 zero em cima com 2 zero embaixo, multiplicando deu 2.880. Então, esse é o meu juros 3. Então, ao final do terceiro ano, eu vou ter os 14.400 mais os 2.880. Então, o meu montante, o meu valor final foi 17.280. Então, você pode resolver também usando a linha do tempo. É como eu disse, como a fórmula tem expoente misturado com número decimal, quanto maior o tempo, maior o expoente, pior vai ficar aqueles cálculos. Então, geralmente, questões de concurso de Enem, eles não passam do terceiro mês. Quando esticam demais, vão até o quarto mês. Certo? Eu não me recordo de uma que tenha mais meses. Certo? Mas se tiver muitos meses, aí você tem que ir para a fórmula. Porque quanto maior o tempo, mais esse método aqui vai ficando difícil de se fazer, certo? Vai ficando muito grande. Mas quando for tempos pequenos, você pode fazer pela linha do tempo e chegar no mesmo resultado. Aqui a gente demora mais porque a gente faz passo a passo. Mas você fazendo em uma prova de concurso, você vai levar com certeza menos tempo. Certo? Mas é como eu sempre digo, você escolha a forma que você se sente mais à vontade de resolver a questão e faça do seu jeito. Chegando no resultado certo é o que vale.